não é, Fabi? São 7 corpos que temos, né? Nós temos a tarefa de trabalharmos os 4 corpos inferiores, que seria o corpo físico, essa matéria, o corpo vital, o corpo astral e o corpo mental. Depois nós temos uma tríade superior, que seria o espiritual, né? Então, nosso trabalho aqui é vermos e evoluirmos em termos corporais, nessa quaternário inferior, que chamamos de, então, o corpo físico, o vital, o astral e o mental, né? E o trabalho de hoje seria conversarmos sobre o nosso terceiro corpo, que seria o emocional. E se vocês não se importarem, para a gente não se perder, não perder muito tempo, eu fiz um resuminho do capítulo em uma página, né, para que a gente comece a uma introdução e comecem as perguntas, né? Evidentemente, conversa com um pouco mais de tempo, explicando. Tudo bem, Fabi? Tudo ótimo. Então tá. Então, nós temos, como eu tinha dito a vocês, aqui 7 corpos, né? Nós vamos trabalhar nos 4, no quaternário inferior, onde é o nosso processo de trabalho aqui na Terra. Então, no corpo físico, desse corpo físico, nós agimos e reagimos através dos nossos sentidos, né? Então, eu vou fazer algum trabalho ou outro, fazer um trabalho profissional, interagir com a família, de acordo com os sentidos que o Sensei Edson está entrando aí agora, o Makoto esteve presente nas aulas de terças e quintas que a gente tem, e nós conversamos exatamente sobre isso, né? Sobre os sentidos. Então, o corpo físico, ele age conforme o que nós enxergamos, o que nós ouvimos, o que nós sentimos de outro, e aí nós reagimos e interagimos com através dos sentidos. Esses corporais, evidente, como se fosse um robô ou um carrinho de pilha, eu precisaria de uma bateria, né? Então, nós chamamos isso aí de um corpo vital, onde a Fabi trabalha com as suas agulhas, não é aí, Fabi? No corpo vital, nos meridianos, por aí, né? Corpo Sim. Vital. Oi? Na verdade, a gente trabalha com todos os corpos, né? Todos os corpos, Mas a agulha está entrando ali no corpo vital. Isso. No físico, evidentemente, é só por uma questão didática, né? Para poder separar, mas todos eles agem ao mesmo tempo, né? Uma questão só didática, vamos dar aquela separadazinha. Nós temos um terceiro corpo que se chama corpo astral, onde exatamente é onde a gente vai conversar hoje. Consequentemente, no fim dessa leitura, nós interagimos com o mental também. Tem alguém com o microfone aberto? Talvez o Léo? Charles Guimarães. Só pedir para ele fechar o microfone. Ok. Pronto, o Makoto fecha. Tem um... Isso, fechou, pronto. Então, corpo astral, agimos através de sensações, né? Nesse terceiro corpo, também é chamada de sentimentos ou emoções. Então, só para ser um pouco mais didático e bem resumidamente, então nós temos lá o corpo físico, para ele agir precisamos de energia, né? Então, nós temos uma réplica desse nosso corpo humano, não em matéria, em energia, que chamamos de corpo vital, onde ele faz com que seria a bateria, do nosso organismo, do nosso corpo, para ele poder se movimentar. Anterior a ele, no terceiro corpo, tem uma réplica desse nosso corpo também, que se chama corpo astral. Nele reside as emoções. E nós temos um quarto corpo também, uma réplica desse corpo não em matéria, que se chama corpo mental. Então, quando somos tomados de fortes emoções, esse corpo astral, ele se congestiona e fica descontrolado. Ou seja, essas emoções que desde criança a gente nasce com essas tendências todas, só que a gente vai desenvolvendo durante a nossa
infância, nossa juventude, agimos como um animalzinho, né? Nós reagimos às coisas, porque nós não temos um mental desenvolvido. Então, na hora que a gente chora, tem fome, tem dor, tem alguma coisa, algum sentimento, alguma emoção, uma sensação, age através de choro, de gritos e gestos, essas coisas todas, né? E na medida em que a gente vai crescendo, a gente vai, a partir dos 7 anos, começa a desenvolver o mental para começar a dar uma ordem nessas coisas todas aí, nessas emoções. Dá uma lidinha rapidinha. Então, quando tomamos de fortes emoções, o corpo astral se congestiona e fica descontrolado, provocando bloqueios nas conexões com os outros corpos, que seria o mental, médio racional. Ou seja, nesse momento branco, vamos falar de judô, falando de judô, né? Então, quando a gente está lá, geralmente não em treino, né? Geralmente em competição, quando aquelas emoções do medo, das derrotas anteriores, das vitórias, das nossas expectativas com relação a resultados, aquelas coisas todas, começa a emergir dentro da gente muita memória, coisas tanto positivas quanto negativas. Quando elas vêm positivas, imediatamente, quando a gente começa a conectar com o negativo, se eu vim de vitórias, poxa, se eu perder, aí começa, né? Aquelas expectativas do futuro. Se eu perder, vou perder patrocínio, o professor não vai ficar contente, vou ficar triste, e as emoções começam a bagunçar o coreto, e é onde que dá aquele tal dos brancos, né? Treinei tanto, no entanto, na hora da ação, a coisa não flui, né? Mas eu sei, né? E que interfere nesse exercício, na execução das minhas tarefas em cima do tatame, ou seja, onde for, são essas emoções que ela vem muito forte, vem carregada de muita memória. E esse acúmulo desse sentimento, dessas emoções todas, ela usa muita energia. Então, no meu segundo corpo, que é o corpo mental, para alimentar todas essas emoções, ela precisa gastar muita energia. E, como a maioria daqui somos judocas, nós sabemos bem que quanto mais denso é a competição, quanto mais denso é a discussão, quanto mais denso é uma reunião, gastamos mais energia. Nisso faz com que a gente necessite de um descanso um pouco mais prolongado, né? Quando eu estou amando, quando eu estou tendo um dia maravilhoso, sem muito estresse, sem muita dor de cabeça, eu gasto menos energia. Portanto, se eu dormir 5, 6 horas por dia, está tudo certo, né? E no caso de nós judocas, né? Quando nós temos aqueles véspera de competição, tem que perder peso, tem que dar um bom resultado, é um momento de estresse muito grande. Então, a gente vive com essas emoções, preocupado por mais tempo, e eu preciso mais tempo de descanso. E na medida que eu não tenho, e geralmente na hora do descanso a gente não consegue dormir, porque a emoção ainda continua em ativa, na véspera de torneios, na véspera de algum evento importante, eu descanso pouco, e isso faz com que o meu cérebro não esteja 100% para agir as ações e reações. Como bem disse, o nosso organismo é um conjunto de ações. Então, o descanso faz parte. Um outro processo muito complicado que acontece são as contusões. As contusões, e muita gente aqui são professores, sabem que já viram muita gente, véspera de competição, começa a ficar gripado, passa umas bereba, começa a doer um monte de coisa e tralalá. Isso é normal. Acabou a competição, no dia seguinte o cara começa a o cara não tem mais febre, não tem mais nada. Então isso chamamos de um período, uma fase de falta de saúde, totalmente emocional. Ou seja, como eu não tenho esse descanso adequado, e vai acumulando, na semana anterior teve um outro torneio, nas 2 semanas anteriores eu tinha que perder peso.
E aí eu tive um estresse com a minha namorada, eu tive um estresse com não sei quem. E eu não vou descansando. E geralmente os atletas jovens, que eles fazem? Chega fim de semana, ao invés de descansarem e tal, mesmo durante um período de competição, eles vão para uma festinha, para uma balada, não sei o que, ao invés de ter aquele descanso. Mesmo que não tem problema, tem que ficar em casa, repousar. Mas como a maioria das pessoas não fazem, vão acumulando esse estresse ou falta do descanso. E falta de descanso daqui, lá, e acaba se tornando o quê? Aí é por isso que, inclusive, com os trabalhadores normais, né? Trabalham 12, 13, 14 horas por dia, dá uma dormidinha, tem aquela estresse. Estresse nada mais é do que um acúmulo de falta de descanso, de recuperação. Isso causa o estresse. Tendo o estresse, a sua rede cai bastante, sua imunidade cai bastante, e aí advém das doenças, né? Então, a doença nada mais é uma falta de equilíbrio em termos de trabalho, descanso e trabalho. Não estou falando só trabalho físico, mas um trabalho emocional também. Sem esse domínio, torna-se impossível. Quando a gente começa a falar sobre... Nós já falamos nas quartas-feiras passadas, ali uma delas, sobre autoconhecimento. Né? Sem esse domínio, por mais que a gente tente, com aquela história de autoconhecimento, eu faço judô, então tenho autoconhecimento, no meu ponto de vista, pessoal, isso é tudo estudo, conhecimentos nossos, tá? Isso aqui é a verdade. Né? São apenas textos e palavras para que as pessoas possam refletir a respeito do que é conversado aqui com vocês. Então, esse autodomínio, autoconhecimento se faz necessário a partir do momento em que eu começo a entender esotericamente, fica meio estranho, né? Mas como é o funcionamento, além da ciência, como é que funciona o meu corpo, o meu organismo. Estou sendo claro, Fabi? Está dando para entender, pessoal? Então, voltando a... Sei. Deixa eu dar só uma definição aqui que eu acho que vai ajudar o pessoal que está assistindo. Uhum. Tá? Porque, assim, a gente falou dos corpos, né? E, na verdade, o corpo mental, ele é treinável. Então, por isso que a gente está dando essas informações a respeito de autoconhecimento, porque o que acontece? A partir das informações que a gente vai vivenciando, que a gente vai estudando e vai retendo, a partir dessas informações que eu mudo a minha forma de percepção de lidar com o mundo. Então, por isso que quanto mais informações, melhor a gente se conhece, é uma oportunidade da gente estar buscando melhorar o nosso dia a dia. Então, o nosso campo mental, ele é treinável. Então, por que a gente está fazendo essas lives mais voltadas para professores, né? Porque quando o professor ele se melhora, automaticamente ele vai proporcionar um treinamento muito melhor para o grupo inteiro. Então, a partir de um líder que começa a se conhecer melhor, ele acaba transmitindo todo esse conhecimento para os seus alunos. Então, por isso a importância do autoconhecimento para quem é sensei. Para a gente poder entender um pouquinho a diferença quando a gente está falando em emoções, né, que é o foco do nosso tema hoje, e a relação do sentimento, né? Porque emoção é isso daqui que a gente pode conversar sobre emoções, sobre ansiedade, tristeza, medo, raiva, sem sentir isso, porque estamos falando dessas emoções. A partir do momento que, por exemplo, eu estou falando de ansiedade e eu começo a sentir essa ansiedade, aí a gente já está
relacionando com sentimento, tá? Então, muitas vezes, quando eu atendo pessoas, elas têm dificuldades em responder aquilo que ela está sentindo. Aí você pergunta para um aluno lá no meio do seu treino, como é que você está? Aí ele responde uma coisa que não tem a ver com o sentimento dele, né? Mas na verdade você está perguntando qual que é a emoção que ele está sentindo ali naquele momento. Então, existem diversas maneiras também de se ler uma emoção através de sinais do corpo físico, né? Porque é bem nítido quando você vê uma criança triste, ela toda encolhida e expressando choro, né? Então, você entende que ela ali naquele momento, ela está sentindo uma emoção de tristeza. Ou pode ser medo, tá? Só para deixar isso um pouquinho claro. Como é que é essas todas, né? A própria mídia, estamos falando ainda de judô, né? A própria mídia, ela fomenta isso, né? Você vê que pelo sim ou pelo não, acho que todo mundo já percebeu que a imprensa cobra muito, né, das nossas equipes que vão competir, ou o próprio clube cobra, e nós temos como sempre aqueles atletas de ponta, né? E acho que em todos os clubes, sempre aquela meia dúzia de atletas que, nossa, que se destacam. Então, e começamos a respeito, mesmo professores, nós falamos, fulano de tal, né? É campeão não sei do que, e né, tem que tocar tem que tê-lo como exemplo, e é um exemplo talvez inalcançável. Vamos falar assim de um super atleta, né? Olha o exemplo. Né? E aquilo começa a criar muita expectativa no jovem. E a frustração, todos nós sabemos que de, sei lá, 1000 praticantes, atletas que competem, que participam, dois, meia dúzia chegam. Né? E o que a gente faz com os outros 900 e poucos atletas? Né? Todos eles ficam se alimentando dessa propaganda enganosa que nós próprios professores fazemos. Não é de uma crítica, tá? Crítica ativa, tá, pessoal? Nós mesmos temos que tomar cuidado na hora de darmos como referência atletas de alto nível, alto rendimento. É uma condição específica do sujeito mesmo também. E o que nós temos que fazer, no meu ponto de vista, é fomentar a dedicação que o camarada teve. Né? A dedicação, a disciplina, o trabalho desenvolvido por ele. Agora, se vai ser campeão ou não igual o camarada, aí já é uma outra história. Né? E cada um de nós, e temos que entender, através da prática do judô ali, esse tal do autoconhecimento que a Fabi acabou de mencionar, nós temos que fazer exatamente isso. Nós, professores, temos ideia mais ou menos de quem tem condição, quem não tem condição, e separando, sabe, o joio do trigo, e trabalhando paulatinamente cada um dos nossos alunos, né? Parte, se for o caso, talvez não dê para trabalhar com todo mundo junto, mas na massa, tudo certo. Mas quando começa a se destacar, tomar um pouco mais de cuidado, sabe? Senão a gente começa a alimentar uma coisa que acaba frustrando e já acaba perdendo um bom judoca em detrimento ao mau resultado competitivo. Né? E fazer com que eles comecem a entender judô como medalha. Ontem mesmo, na nossa aula da quinta-feira, da terça, nós conversamos sobre isso também. Não ficar que a competição é apenas uma vertente, né, do judô. Tomarmos um pouco de cuidado com relação a isso. Então, as ações, elas inicialmente, instintivamente, uma proteção mesmo, a nossa própria. E na medida em que a gente vai adquirindo, que é a partir de mais ou menos dos 7, 8 anos, quando a gente começa a desenvolver o mental, começa a relacionar as coisas, aí o nosso papel também é fundamental, né? Como formadores desses valores, que inicialmente começa na própria família, né? E dá continuidade nela. E aí, na medida em que, como bem disse a Fabi, adquirir muito conhecimento, né? Ter uma
uma visão ampla das coisas, não se bitolar em uma única vertente e começar a entender. E nós, como somos, praticamos uma arte do Extremo Oriente, e todos nós aqui sabemos que, pô, o conhecimento deles em termos assim da ciência oculta é muito grande. Aí, Fabi. Como a gente está falando sobre as emoções, né? Eu acho que seria legal se a gente separasse por emoções, assim, para a gente poder estar citando isso daí um pouquinho na prática, né? Não, fique à vontade. E já vamos falar de ansiedade já, então, porque eu sei que a maioria das pessoas sofrem por ansiedade, né? Então, assim, o que é importante aqui a gente entender que geralmente tem algumas reações físicas em alguns atletas, né? Que ela é física porque já cometeu o mental e a resposta ela já está física porque já não está mais legal ali. Então, só para a gente poder entender isso eu vou falar um pouquinho dentro da medicina tradicional chinesa, tá? Porque o que corresponde às nossas preocupações, né? A ansiedade no sentido de preocupações, a preocupação ela tem uma ligação direta com o estômago. Então, só para a gente entender, tem muitas pessoas que às vezes não entendem qual é o sentimento, né, que tem ali dentro, por trás dessa ansiedade, porque para alguns a ansiedade pode ser medo e para alguns a ansiedade ela pode ser preocupação, pré-ocupação de algo que ainda não aconteceu. Tá? Então, a ansiedade, ela tem uma relação direta com o estômago. Então, existem aqueles professores, né, que para não sentir essa preocupação, acaba comendo mais para poder se satisfazer porque o que acontece? O pensar desgasta muita energia. E como o estômago ele está relacionado com as nossas preocupações ou ansiedades, quando eu encho o meu estômago, toda a energia do meu corpo inteiro, ela centraliza dentro do meu estômago para eu poder fazer a digestão e não dá para se pensar depois de, por exemplo, bater uma feijoada, você não consegue pensar em nada, você só consegue pensar que o mundo está acabando e que você precisa fazer aquela digestão. Tá? Então, tem muitas pessoas que elas descontam essa ansiedade em cima da comida. E isso para um atleta que ele quer perder peso, né? É bem complicado, porque ele já começa a sofrer com nervosismo de competição, ele ainda tem que se preocupar com a questão do emagrecimento. Só que como é que ele vai preencher, né? Como é que ele vai ocupar esse vazio que está dentro dele? Meu, dá uma vontade enorme de querer comer, tá? Para se aumentar essa energia, né? Para se harmonizar essa energia, eu só vou dar um exemplo, isso dentro do que eu trabalho, que é dentro da medicina tradicional chinesa. Inconscientemente, o nosso corpo, ele pede alimentos mais adocicados, tá? Aí você já está fazendo uma dieta de carbo zero, você já quer matar meia dúzia de pessoas porque você já está de dieta, e o corpo ele te pede alimentos doces para ele dar uma harmonizada nisso que está faltando, porque alimentos adocicados harmonizam o estômago, harmonizam preocupações. Qual é o primeiro alimento que você pensa quando se fala em alimentos adocicados? Chocolate. E aí você vê vários atletas atacando chocolate, porque dá vontade de comer alimento doce. Só que se eu for levar isso para... Porque, assim, alimentos adocicados não quer dizer o chocolate, tá? O nosso corpo, ele tá pedindo alimentos que vêm da terra, que são mais alaranjados, que são mais avermelhados, então, mais adocicados. Então, não é o chocolate, gente. Então, tipo, o teu corpo tá pedindo uma cenoura, olha só que delícia, né? Tá pedindo uma beterraba, tá pedindo uma batata doce. Só que assim... Tem açúcar, né?
é açúcar, Uhum. né? Só que são açúcares naturais que vêm da terra. Então, todos os alimentos que eles são enterrados, eles são adocicados. E isso acaba harmonizando o nosso estômago. Aí você pega aquelas criancinhas que ficam nervosas por conta de competição. O adulto também fica nervoso em pré-competição ou no dia da competição. Você já viu aqueles atletas que têm que ir para o banheiro vomitar? Porque, assim, é tanta preocupação pré-competição que o café da manhã dele não vai parar ali. Não vai parar ali, porque ele está desgastando mentalmente, pensando naquela luta que ele vai estar fazendo. Só que, tipo, não deu tempo dele digerir tudo aquilo que ele comeu no café da manhã. Então, eu não sei se vocês estão acompanhando a minha linha de raciocínio dentro da medicina chinesa, tá? Então, só para se Perfeita. entender. Uhum. Então, ainda falando de preocupação, como o autoconhecimento ele nos traz ferramentas, ele nos traz expansão de consciência. Quando eu dou um clique aqui no meu cérebro e falo, nossa, agora eu entendi por que eu tenho ataques de chocolate. É isso, porque a partir, né, de amanhã, a partir de agora, eu já entendo que se eu estou exagerando em alimentos doces, não é açúcar puro, não é bolo de chocolate, não é esse tipo de alimento. São alimentos mais naturais, alimentos que vêm da terra. Então, relacionado ao estômago, se o meu estômago está vazio e a minha mente está cheia de minhoca na cabeça, o mental ele é treinável. Então, se eu estou muito preocupado com o amanhã e eu não estou aqui no meu presente, no aqui, no agora, então eu já estou ocupando a minha mente de preocupações, porque eu fico idealizando como que pode ser o daqui a pouco, tá? Então tudo que eu enxergo agora, né, são vivências que eu já passei isso. Então eu enxergo sempre o meu passado. Então, agora a gente está dando novas. Falando outras coisas que, de repente, você pode despertar aqui nessa conversa e amanhã já ter uma percepção diferente. Né? Então, por isso que é importante a gente sempre treinar o nosso campo mental. Então, peraí, eu estou preocupado, mas é uma preocupação real, né? Porque assim, a gente está vivendo uma pandemia. Nossa, eu estou preocupado com o coronavírus. Se eu for pensar no meu externo, no caos que está o mundo lá fora, eu falo para todo mundo, tá uma desgraça lá fora, tá ruim, não tá legal. Pessoas estão morrendo, tem gente passando fome, tá todos os professores passando dificuldade. Se eu for pensar no todo, o todo tá muito ruim. Só que agora é um momento de introspecção, né? Que a gente tem que pensar na gente. Mas espera aí, dentro da minha casa, será que tá ruim? Como é que eu tô em relação a isso, né? Será que eu estou bem? Estou com saúde? Minha família tá bem? Eu tô tendo renda suficiente dentro de casa? Estou. Ah, não, tá tudo bem. Então por que eu tô preocupada? Né? Então é o momento da gente ver se essa preocupação ela realmente está existindo no aqui e no agora. Isso já diminui metade das ansiedades, né, Sensei? Vou pegar esse gancho, Fabi, está falando do aqui e agora, e qual é o processo para que eu possa estar no presente? A gente já falou isso já tem 3 semanas, né, Sensei? Tem 3 semanas e vale aqui... De novo, reforçar, por favor. Né? Através da meditação. Né? Então, estar presente é muito importante, a presentificação. Né? E o autoconhecimento acontece nesses momentos. Eu vou preceder um pouquinho a passagem da Fabi, quando ela fala do estômago, né? E como ela é alimentada. A gente nem combinou, né, Fabi? Mas eu acho que vai encaixar bem aqui a nossa conversa. Eu vou anteceder um pouco o seu momento você falou muito bem do estômago e dessas nossas necessidades do açúcar, do doce, né? Perfeito. Esse processo
ela acontece através de um mecanismo simples, muito simples, chamado respiração, né? Que a Fabi, inclusive, comentou aí. A respiração adequada para que a gente possa acionar um mecanismo que acho que todo mundo aqui já ouviu falar a respeito dos chakras, né? Que nós temos milhares deles no corpo inteiro, nós temos 7 principais. Então, a respiração, geralmente, quando ela é realizada no nosso cotidiano, nós estamos aqui conversando, batendo um papo, constantemente, a primeira coisa que nós temos que ter é uma boa postura, né? A gente sempre comenta nas nossas lives que postura é importante para que eu possa fazer um trabalho respiratório perfeito e adequado. Eu tenho que usar o diafragma, né? Todos nós professores de educação física que sabemos, estamos cientes disso, não é? No entanto, nós utilizamos só a parte superior da caixa torácica. Na medida que fazendo a respiração, existe assim como existe o sistema digestivo, quando a gente absorve alimento através da boca, tem todo um sistema digestivo que é visível a olho nu, nós temos um sistema respiratório chamado que ela absorve prana, né? Qualquer dia podemos conversar sobre o Ki aí, né? A Fabi é especialista nisso, né? Sobre o Ki, a energia onde ela trabalha, é o trabalho dela. E nós absorvemos a energia vital, né? Em sânscrito é chamada de prana, em chinês Chi, né? Em japonês Ki, em português podemos traduzir como energia vital, absorvida das narinas, né? Da narina esquerda, da narina direita, e ela existe todo um sistema respiratório, e ela é conduzida através de pequenos, microscopicamente falando, de um conduto nadis. E nós temos 3 principais, que é a Uida, na narina esquerda, Pingala, na narina direita, e Shushuna, né? Que passa dentro da coluna. Então, essa absorção de energia e com mais 720 milhões de nadis que espalhado como os meridianos, que a Fabi trabalha, desde a unha, da ponta da unha ali, do pelinho do pé ali, do dedinho, ela tem um nadi chegando nela. É por isso que nos mantemos vivos. E, através dessa respiração, nós alimentamos diretamente os 7 chakras principais, né? Que ela está, assim, alguns milímetros adiante do nosso corpo físico, né? E no pedúnculo, o pedúnculo de cada nadis, dos chakras dos 7 principais, é ligada a uma glândula endócrina, uma das glândulas endócrinas principais, né? Então, na medida em que eu faço esse processo respiratório adequadamente, eu mantenho... E apareceu um negócio aqui no meu visor. Vou apagar. E no pedúnculo de cada nadi desse, há uma glândula onde produz os hormônios adequados equilibradamente para manter uma boa saúde. Então, por aí, a gente já vê que a gente já não começa a cuidar da nossa própria saúde, porque a maioria das pessoas, diria quase que a totalidade das pessoas, não fazem uma respiração adequada. Pela boca absorvemos também, mas em menor quantidade e mais oxigênio, para ter combustão, para que a gente possa fazer o nosso movimento mecânico. Então, isso que a Fabi acabou de dizer a respeito do estômago e de alguns outros órgãos principais são alimentados diretamente através desses 7 chakras principais. Então, é um exercício que nós estamos fazendo constantemente. O que acontece? Vamos voltar para o judô. O que acontece na nossa prática, principalmente para os competidores, que tem uma luta lá de 4 minutos, 5, mais uns 2 minutos, 3 de golden score, acaba o gás, né? Porque, primeiro, está sob tensão, ou seja,
Fabi diz, quando você está sob tensão, a gente gasta mais energia. Né? Você começa a pensar muito, gasta energia. Né? Você tem um movimento mecânico ali e tem um adversário contrapondo a você. Gasta muita energia. Enfim, gasta bastante energia no combate de 4 minutos. Né? E que eu recomendo sempre para os nossos alunos ali. Né? Estamos treinando, fazendo randori, fazendo uma atividade física. Deem naquela parada de 10, 15 segundos ali que o árbitro para manter, para arrumar o kimono, para voltar para o centro, ou seja lá o que for, 1, 2 respirações profundas diafragmáticas. É o bastante para te dar uns 40 segundos, pelo menos, de uma vitalidade gigantesca. Faz uma grande diferença. Eu fui competidor, o Fábio foi competidor. Então, num período, até um determinado período da minha carreira, me cansava e tinha que se dispor daquela preparação física só. Mas mais para o fim da minha carreira, continuei competindo. A gente entra brincando e sai brincando numa competição. Primeiro, também porque não tem um fator emocional, né? Tem que ganhar. Não tem nada, a gente vai lá para brincar. Mas brincar no bom sentido, né? E através desses exercícios respiratórios, você sai inteiro e sai inteiro. Né? Só com 1 ou 2 respirações profundas naquela fração de 10, 15 segundos. Então, é só para ilustrar o que a Fabi acabou de iniciar aí a respeito. Pois não. Antes da gente entrar na questão da tristeza, eu não estou nem acompanhando a hora aqui, Sensei. Olha, já são 15 para as 8 já. A gente não falou nem metade das coisas. Eu sei que para muita gente é comum mascar chiclete e chupar bala, tá? E principalmente isso em criança. Né? Eu tinha um aluno de 9 anos de idade que ele vinha todo treino com dor no estômago. Eu falava, mas não é possível, né? Uma criança assim nessa idade ser tão ansiosa, né? Mas o que será que está acontecendo, né? E ele, sei, queimação no estômago, dor no estômago, porque dói, porque dói, porque dói. Aí eu falei, tá, o que você comeu hoje? E ele tinha comido tudo direitinho. Eu falei, então tá. Quantos chicletes você mascou hoje? Uns 4. Falei, bala, umas 8. Né? Então, assim, a gente começa a maltratar o nosso estômago desde criança, né? Porque o que acontece? O chiclete e a bala, quando a gente ingere ele, a gente começa a formar muito suco gástrico. E para quem tem problema de refluxo ou dor no estômago, queimação, qualquer um desses problemas, né? O chiclete e a bala são grandes vilões, assim, e criança adora, né? Gente ansiosa também adora estar ocupando da boca porque é de forma inconsciente. Eu vou mastigar aqui para parar de pensar aqui. Tá? Então, assim, fica mais essa dica aí em relação ao estômago, tá bom? Pensar também no relacionamento da comida, porque quando a gente fala no Ki-Ai, né? O Ki é energia, né? O Ki dentro da medicina chinesa é energia. Só que além da respiração ser também uma das fontes de geração de energia, né, que é através do ar, da respiração, por isso ser tão, os orientais dão tanta importância, né, para a meditação e para a respiração, o alimento, ele é uma das fontes mais preciosas dessa energia, né? Então, assim, hoje eu sou vegetariana, tá? Na época que eu era atleta, de jeito nenhum, não pensava de forma alguma deixar de comer carne. Mas pessoas mais agressivas, né, elas têm tendências a comer mais carnes, principalmente as vermelhas. Então, assim, eu acredito que conforme a gente vai buscando uma outra forma de vida mais tranquila, eu acredito que a gente também começa a mudar hábitos alimentares, tá? Então, assim, pessoas
que começam a ter um relacionamento melhor interior, elas vão buscar mais qualidade dentro do alimento que ela está ingerindo. Então, quando você vê esse povo falando assim, e agora quer tudo light, quer tudo orgânico, não sei o quê, não é pela questão do ser orgânico, mas é pela questão da qualidade energética que aquele alimento está dando para o seu corpo. Sem ser... É só complementar, então, essa história da alimentação também, né? Temos nossos... como é que a gente se alimenta? Através da comida sólida, né? Como você bem disse aí. Nós temos uma segunda fonte, ou primeiro, nós vamos colocar em ordem, não vamos colocar em ordem de prioridade, não, mas temos que fazer todas ao mesmo tempo, praticamente. Tá vivo, tá respirando, né, Sensei? Respiração, amiga. Mas é prana através das narinas. É respiração, é absorção prana mesmo. Alimento sólido. Luz solar. Luz solar. Muito importante, né? Através da pele, dos olhos, né? E dentro das minhas pesquisas, das minhas reflexões, eu estou catalogando, não sei se já falaram sobre isso, um outro tipo de alimento muito importante é o pensamento. Sim. Por isso que ele é treinável, que a gente está falando aqui. O nosso corpo mental, ele é treinável. Um mental um pouco mais sutil, né? Makoto-san, por favor, não sei, estou olhando para o relógio aqui, são 10:08. Você, por favor, vai regulando aí o tempo. Não sei se o pessoal tem perguntas para fazer. Até as 8, é isso? Pode passar um pouquinho, viu, Sensei? Mas eu não vou poder passar muito, gente. Não, sempre não. Eu tenho uma aula online que eu sou aluna, tá? Então eu vou ter que sair, mas se alguém quiser me mandar pergunta, escreve aqui no chat que eu anoto e depois eu respondo lá eu faço uma live no Instagram, eu respondo durante a semana, não tem problema, eu coloco lá no Facebook. Mas eu acho que esse assunto das emoções, Sensei, é assunto para uns três encontros, assim. Tem uma pergunta aqui que eu li. Deixa eu voltar aqui. Existe uma diferença entre o organismo masculino e feminino em relação à ansiedade? Existe uma predisposição para o consumo de doces devido ao sexo? Olha, nós somos seres humanos, tá? E quando a gente fala em emoções, nós temos que entender que autoconhecimento é eu saber o momento que eu estou expressando alguma sombra, porque eu só consigo expandir a luz que eu tenho, tudo aquilo que eu tenho de bom, quando eu sei tudo aquilo que eu expresso de ruim também. Então, assim, se a gente está aqui para falar de ansiedade, tristeza, medo, raiva e alegria, é importante a gente entender quais são os fatores geradores de raiva, de impaciência, porque no momento que a raiva, a intolerância, o estresse mesmo, ele chegar na tua cara, você vai falar assim, opa, agora eu uso o meu mental para eu sentir toda essa raiva, essa intolerância, e eu vou expressar isso com as minhas palavras, vomitando tudo que eu tô afim. Ou agora eu vou ter uma consciência e entender que eu posso reagir de uma forma completamente diferente. Tá? Então o autoconhecimento, ele é isso, ele não é saber, que todo mundo é fofinho, todo mundo é paz, amor, não é isso, é saber o momento que tudo aquilo que não tá legal, é entender aquele momento e não expressar aquilo, eu transformar aquele momento para que a minha luz ela seja expressa. Mas é um exercício completamente difícil, porque assim, eu falo para todo mundo, as pessoas que mais nos irritam e mais nos cutucam, e aquilo que a gente sente é aquilo que a gente tem que trabalhar na gente. Então, se o mimimi do outro me incomoda, ou o estresse, a raiva do outro me incomoda, opa, isso você pode ter certeza que é um fator dentro de você que precisa ser trabalhado ainda.
O amar ao próximo como a ti mesmo, ele é autoconhecimento puro. Temos sempre que agradecer, né? Como nós já falamos também nas lives anteriores, agradecer aquele que nos perturba, né? Aqueles Exatamente. Que São nossos verdadeiros mestres, né? principalmente pai, mãe, esposas, maridos, filhos. Aqueles que estão dentro de casa, eles são os nossos verdadeiros mestres, porque são eles que nos ensinam como lidar com as nossas sombras. Entendemos isso como não é uma agressão direta, né? Apenas direto pode ser humano, mas se a gente começar a compreender bem essa linguagem do outro, ele está apenas mostrando para nós as nossas próprias fraquezas, né? Então, respondendo a pergunta do Caio, não há diferença entre homem e mulher. Diferença, sim. Nós somos humanos, nós estamos aqui para aprender a lidar com todos. Né? Quando a gente fala que todos somos um, nós nascemos para viver em sociedade. Né? O Jigoro Kano também expressou isso, falando que um indivíduo, uma andorinha sozinha, ela não faz verão. Então, por isso que nós temos que compartilhar conhecimentos, passar aquilo que a gente aprendeu para os nossos alunos, porque nós somos todos um. A humanidade ela só vai evoluir quando todo mundo num coletivo evoluir junto. Só que para isso acontecer, se eu evoluo individualmente, eu acabo ajudando o todo a evoluir. Conversamos, acho que nas vezes passadas também, não é? Se somos 10 aqui na live. Predisposição de doce. Alimentação referente ao sexo, a mulher na TPM vai sempre comer mais alimentos doces por conta da TPM. Mas existem vários tipos de tratamentos energéticos dentro da alimentação que isso possa ser melhorado, principalmente na TPM. Boa noite, senseis. Desculpa atrapalhar. O sensei Nelson Morimoto, ele queria fazer uma colocação aqui. Pode perguntar para o microfone? Claro. Por favor, pode ir direto Pode muito ir lá. Obrigado, você. Tá? Eu estava escutando, muito interessante esse posicionamento de vocês, né? E eu acho que é muito propício no momento que nós estamos. Tá? Porque até então, durante décadas e décadas, a maioria dos professores de judô, por incrível que pareça, ficaram numa situação cômoda, certo? Procurando o quê? Somente os resultados de seus atletas, né? Então, ele não se importava muito com a formação pessoal do seu aluno. Você tem que ser bom, você tem que ser disciplinado, você tem que ser educado. Mas se você não der resultado, você, para mim, não presta. Certo? Muitos trabalharam e muitos ainda estavam trabalhando. Eu acredito que até recentemente nesse sentido, né? E eu tenho participado de alguns bate-papos com professores de várias localidades e a gente estava conversando justamente sobre isso, que nós estamos num período de reestruturação, aonde o professor de judô ele vai ter que voltar a estudar judô, porque estava muito cômodo, porque, de repente, a fraqueza do professor se escondia atrás do resultado do seu aluno. Muitas vezes o aluno dava o resultado, mas qual o preço que esse aluno estava pagando por esse resultado? Aí entrava a questão da ansiedade, a questão da falta de sono, a má alimentação. Né? Muitos atletas que, de repente, eram ótimos de resultado, mas, de repente, uma conduta muito ruim, certo? Dentro de casa, fora de casa, junto à sociedade, né? Então, eu acho que nós, durante muito tempo, nós acabamos desviando do verdadeiro objetivo do judô. Né? E eu acho muito importante que a gente converse, que a gente troque ideias, adquira novos conhecimentos, né? Porque agora, realmente, a gente vai ter que tratar o judô de uma forma diferente. Né? Tem alguns que estão pensando assim que acabar a pandemia, a gente volta tudo ao normal.
particularmente, eu acho que vai demorar um bom tempo ainda. E aqueles que estão pensando só em judô competitivo, de resultado, eu acredito que vai ter uma dificuldade muito grande, né? Então, acho que seria interessante a gente dar uma respirada, né? Buscar primeiro um conhecimento, buscar uma reestruturação interna, para a gente poder passar a essência do judô verdadeiro para os alunos. Porque os alunos, de repente, estavam se tornando o quê? Um objeto, uma moeda de troca para o professor. Muitas vezes chegava algum aluno que tinha realmente uma necessidade do judô na vida dele e simplesmente era desprezado. Por quê? Porque ele não tinha condições de dar um bom resultado na competição, né? Então, era mais isso que eu gostaria de comentar e parabenizar pela iniciativa de vocês. Muito importante isso que vocês estão abordando aí, tá? Parabéns. Obrigado. Obrigada, Sensei. Deixa eu só ler uma máxima aqui do mestre Jigoro Kano. A estabilidade mental ou a calma inabalável é um fator importante em uma luta de judô. Seria ainda mais importante caso se tratasse de uma luta de vida ou morte. Essa estabilidade mental, ela só vem quando eu reconheço as minhas sombras. Se alguém virar para você e falar assim, mas eu nunca fico triste. Falei, é de outro planeta. Porque aqui na Terra vai ter momentos que você vai ficar triste, sim. Tá? Então, você vai ter momentos que você vai ter raiva, você vai ter momentos que você vai ficar triste, vai ter momentos que você vai ter ansiedade, porque somos seres humanos. Essa estabilidade mental, essa harmonia, essa paz interior que ele diz aqui, é quando eu entendo quais são as minhas sombras, porque a sombra que desestabiliza a gente. Numa luta, eu posso ter vários tipos de emoções, né? Toma um tapa na orelha do seu adversário para você ver se você não vai ficar com raiva e vai querer dar outro na cara dele. Então, assim, em que momento que eu posso buscar essa tranquilidade interior para que eu não perca a minha cabeça durante um randori ou durante uma competição, que isso não me gere ansiedade, porque assim, dentro de uma competição, a gente está brigando muito com essa questão de medo e coragem, luta, fuga, luta, fuga, luta, fuga, que para muitos dá dor de barriga, né? Quantos atletas você não vê que tem dor de barriga? Eu falo que o banheiro é um local congestionado em dias de competição, porque muita gente fica nervosa, né? E perda de controle emocional tem uma relação direta com o intestino grosso. Vai dar piriri, entendeu? Então, assim, estabilidade mental é quando eu utilizo esse treinamento mental para eu reconhecer quais são as minhas fragilidades, né? As minhas sombras. Então, será que o que será que falta dentro de cada um? Porque às vezes eu encontro pacientes que viram assim para mim e falam assim, eu sou estressado mesmo, sou nervoso mesmo, eu perco a paciência mesmo, eu quero tacar tudo pro alto e que se dane. Tá, escolha sua, continuar sendo estressado desse jeito. Só que tem como melhorar. Então, peraí, mas quem são esses geradores de estresse? Quais são as situações que me geram estresse? Será que eu preciso expressar esse estresse no meu corpo desse jeito? Né? Porque pacientes meus que fizeram cirurgia para tirar pedra de vesícula são pessoas que eram completamente irritadas. São pessoas que curtem uma comida mais pesada, mais gordurosa, para poder tá expressando esse tipo de irritação. Então, assim, o que eu estou fazendo com o meu corpo físico? Porque se chegou no corpo físico, é porque já passou o campo mental, o emocional e já atingiu o físico. O físico é o último a ser atingido. Então, se eu tenho qualquer tipo de dor, eu tomo qualquer tipo de medicamento,
né, para remediar dores ou sintomas, é porque algo dentro das minhas emoções não está indo muito legal. Complementando o que a Fabi está dizendo e dando um feedback para o Sensei Morimoto, de fato o senhor tem razão. Eu acho que é uma grande preocupação de muita gente, mas ninguém dá essa iniciativa, né, Sensei? De pegar e começar a fomentar e voltar a fazer o judô como elaborado lá atrás. Então, eu entendo que esse entendimento do judô, que nós já conversamos também aqui, judô clássico, judô antigo, judô de Jigoro Kano, as pessoas têm que se aprofundar um pouco mais no movimento que a gente faz no tatame. Tudo aquele ritual, todo aquele processo, existe uma explicação. E nós temos que entender o que nós fazemos em cima do tatame. Desde uma pequena pegada, ou uma grande pegada, ou uma movimentação, a saudação, enfim, nós temos que entender o que nós fazemos em cima do tatame. E falando em entendimento, que também lá, dojo, também já conversamos sobre dojo, né? Esse entendimento do que, como funciona o nosso organismo sem ser a parte científica, essa parte da ciência. Né? Como ele funciona, né? nesses outros planos, mental, astral, vital, enfim. Né? Como ele funciona. E também já conversamos aqui a respeito de por quê, para quê eu estou fazendo aqui. E na medida em que eu começo a me entender através do autoconhecimento, de fato, todo aquele peco, a gente acaba compreendendo. Primeiro a gente, né? A gente começa a compreender que cada ser humano passa por um estágio, um nível diferente um do outro. E que, de repente, para quem tem um autoconhecimento lá, num grau bacana aqui na Terra, de repente, comparado aos avataras, tal, nós somos uns moleques, né? Assim como quando a gente já tem determinado conhecimento aqui, a gente vê os iniciantes, o pessoal que ainda está em treinamento, a gente acha um absurdo. Né? E a gente acaba se revoltando contra as pessoas. A mesma coisa que a gente está discutindo com bêbado. Alguém que discute com bêbado tem condições de discutir com bêbado? Não, porque sabe que é um nível alterado, com álcool, com qualquer coisa assim, com droga, seja lá com o que for, não tem conversa, mas dá para compreender. Né? O cara está bêbado. A gente não vai se com relação. Então, questão assim, de compreensão, sabe? De compreender que cada cidadão, cada pessoa nesse planeta está num grau diferente um do outro. E esse entendimento é importante. Antes de entender isso, a vida tem razão. Conhecimento, eu preciso me e saber o que eu estou fazendo aqui e o que eu estou fazendo em si, tratando. Enfim. Mais perguntas, Rai? Alguém quer eu tenho uma pergunta. Sou eu mesmo que queria fazer. Na última live, a Sensei Rukuda, ela falou sobre os pontos de conexão e percepção em relação à turma, né? Foram pontos que foram abordados. E eu queria saber, em relação às emoções, né? Normalmente nós temos turmas aí que tem várias emoções ao mesmo tempo, por serem indivíduos, né? Então, nós, como professores, como nós deveríamos proceder em relação a essa emoção dos alunos, né? Até que ponto nós deveríamos agir e como perceber isso? Obrigado. Qual que é a sua dificuldade em lidar com esses alunos? Na realidade, é mais entender e sentir, né? Eu acho que essa percepção, né? E como auxiliar durante a aula, ou se a gente faz processos individuais, chama, vem aqui, vamos conversar depois da aula e faz alguma coisa mais individual, né? Seria mais ou menos nesse sentido. Tá. Quando se é adulto é mais fácil, porque você lembra que eu falei da questão da comunicação, tá? Que é muito importante, quando eu estou dando a aula, que todos os meus alunos, eles compreendam aquilo que eu estou passando ali durante a aula. Só que a comunicação, ela só é concluída, né? Ela só é efetiva quando aquilo que eu estou expressando, o outro lado entende realmente aquilo que eu quero dizer.
Então, se há falha no meio desse caminho e o meu aluno não entendeu, a falha nunca é de quem entendeu, é do comunicador que não está sabendo colocar o seu posicionamento para os alunos, porque você é o cabeça, você é o líder, né? Os geradores maiores de ansiedade para quem é professor, eu falo que é porque os professores eles querem ter razão. A gente quer ter razão. E quando a gente quer ter razão, a gente julga se tudo aquilo que eu estou fazendo está certo ou está errado. Tá? Então, por isso que é bem importante um planejamento para saber até qual momento que eu posso ir. Porque se eu não sei aonde eu quero chegar, isso já me é um gerador de ansiedade, porque eu crio expectativas. E alguém escreveu aqui, pode-se falar um pouco de frustração? A expectativa, ela é a mãe da frustração. Então, primeiro eu preciso se traçar aonde eu quero chegar. Tá? Então, assim, se os alunos eles não estão compreendendo, então qual é a minha forma de comunicação com eles? Será que eu estou, para criança, eu estou usando uma linguagem muito difícil e eles não estão me compreendendo? Né? Porque, assim, com criança, a gente ainda tem os parceiros que são os pais, que a gente ainda pode estar fazendo essa troca, porque pai e mãe tem que ser parceiro do professor, para a gente entender também um pouco o que está acontecendo. Mas, por exemplo, eu quero impor limite em uma criança que ela não tem limite, será que realmente ela está gostando de estar ali? Ou será que realmente a atividade que eu estou propondo para ela não está motivante? Ela não está legal. Né? E a gente tem que aprender a lidar com essa mudança de atividade no meio para elevar a motivação de novo. Porque, assim, as emoções, a gente pode ter todas as emoções num treino só. Então, eu posso ter alegria, eu posso ter ansiedade, eu posso ter tristeza, vai ter aluno que vai ter medo de derrubar o outro, vai ter aluno que não vai querer fazer, e vai ter aluno que vai passar nervoso porque você tá dando aquilo. Né? Então, qual que vai ser esse filtro? Então, será que dá para ter atividades, né, que todos fiquem satisfeitos? Então, isso são... Aí, continua, Fabi. Isso são questões que variam do objetivo que o professor está impondo na aula. Então, se eu sei exatamente até onde eu posso chegar com os meus alunos, igual aqueles senseis que só trabalham com judocas a nível escolar, o cara não vai competir. Só que a gente entende que quando ele chegar no ensino médio, a maioria vai desistir. Ou talvez vão ter que migrar para clubes particulares, né? Para academias particulares. Então, eu não posso ser um professor frustrado, mas eu fiz o meu trabalho exatamente até onde eu sei que é o meu limite, que é até o ensino médio. Então, eu preciso saber também qual é o meu objetivo, o meu papel como educador de judô, né? E entender qual que é o meu limite. E se meu trabalho ele está sendo super bem feito. Porque eu falo, o Osotogari da escolinha, ele tem que ser o mesmo Osotogari de um clube de competição. Ele tem que ser o mesmo, a base ela tem que ser a mesma de ensino. O mesmo Outigari da escolinha, ele tem que ser o mesmo Outigari da iniciação de um clube profissional. Então, por que não é? Porque vai depender do conhecimento que aquele professor sabe, porque para ele está ensinando o correto. Então, a gente nunca vai saber tudo, mas a gente sempre pode estar melhorando. Para você ver, né, Fabi, complementando o que você acabou de dizer aí, esse conhecimento aí deve partir exatamente do professor. Então, quando a gente pretende, aspas, também, no planejamento e colocar em prática aquilo que o judô proporciona, que é o autoconhecimento, em primeira mão, gente, nós, professores, temos que entrar nesse processo de autoconhecimento a partir do momento que a gente começa a respirar. A gente tem que se entender, tem que se aprofundar um pouquinho mais em quem somos, para poder ter essas ações
no tatame, no ambiente escolar, academia, ou alto rendimento, não importa, é sabermos quem nós somos. E colocaria um outro ingrediente em tudo que a Fabi falou, que é a amorosidade. A amorosidade em pessoa, a gente consegue contornar qualquer tipo de situação, com certeza. Mais perguntas, Nilson? Por aí? Acabaram as perguntas agora. Eu acho que Posso? agora 8h03, né? Desculpa interromper, eu levantei a mão, eu também queria fazer uma colocação na realidade. Dá para você abrir o seu vídeo? Quem que é o Moto G5 aqui? Oi, tudo bom? Oi, tudo bem? Boa noite, senseis. Eu sou o Borges, Alessandro Borges, do Rio Grande do Sul. Tá? Tudo Eu bem? estou acompanhando essa live de vocês. Eu falar um pouco assim, eu não quero nem fazer a pergunta, eu quero fazer uma colocação referente ao que os senseis colocaram agora, essa colocação. Eu sou formado também em educação física e estou me formando em pedagogia. E com relação a isso, a esse tratamento de alunos, eu procuro trabalhar junto e também sou professor de judô. Então, com relação a esse tratamento de alunos, eu sempre costumo sentir o ambiente antes de dar uma aula, fazendo um devocional. Eu costumo fazer um devocional antes de começar a aula, tanto de judô quanto aula de sala de aula, né? E depois, no final, eu faço uma volta calma, uma devolutiva, né, na realidade de tudo que foi feito. Isso tem muito a relação, se eu fazendo essa devolutiva no início da aula, eu tenho como sentir o ambiente que eles estão, quais tipos de problemas eles estão enfrentando, eu consigo amenizar um pouco para que eu consiga entrar nesse meu trabalho posterior. Muito bom, Sensei. Por isso que eu falo que a pedagogia ela vai variar de professor para professor, porque a gente só vai melhorando conforme aquilo que a gente vai estudando. Por isso que o estudo do judô ele não tem fim. Você pode estudar várias outras formas. Isso é verdade, senseis. Porque normalmente a gente tem um planejamento de aula. A gente chega a planejar, vou ensinar a metodologia do Sotogari hoje, por exemplo. Aí de chegar lá, o pessoal não está adaptado, não está para aquele Sotogari, então a gente tem que ter um plano B, um plano C, né? Então, baseado nesse devocional inicial, a gente consegue trabalhar. Isso é uma colocação, isso pelo menos para mim adianta bastante, assim, me ajuda bastante no manusear da aula e dos alunos, né? Até mesmo tratar nas emoções dos alunos esse devocional inicial, sensei. Eu vou colocar aqui que em relação às emoções, eu falo que sensei que passa serenidade, alunos terão mais serenidade, tá? Então Concordo, fica a dica. sensei. Muito obrigado e parabéns a vocês, tá, senseis? Muito obrigado. E nessa conversação feita agora, acho que conversamos também brevemente sobre a egrégora, né? Numa das lives anteriores. Na primeira, eu acho, na segunda, né? Então, essa é uma ação da própria aula, né? A egrégora. Então, todo aquele ritual, o início, podemos sim encaminhar para que a aula seja contente. Né? Nós professores mesmo, com essa energia que nós temos, que nós conseguimos, inclusive, emanar essa energia, a gente consegue sim fazer com que a aula siga o fluxo conforme combinado, por mais que as crianças estejam agitadas. Muito bem, professor, parabéns. Se o pessoal quiser colocar da onde são, tá? Coloca a cidade aí, porque a gente está vendo que tem gente do Brasil inteiro, né, Sensei? A gente é de São Paulo aqui, mas a gente não tem noção até onde está indo os nossos encontros, né? E nós estamos aqui, ó, com 28 participantes. A última a gente estava com 36, mais ou menos. E é que hoje teve um probleminha no link aí, que teve um pessoal que não estava conseguindo acessar a senha, né? Mas a próxima live a gente... Sensei Cachel quer fazer uso da palavra? Eu queria só agradecer. Tenho que me retirar. Espetacular.
Eu fico emocionado porque vejo que nós do judô ainda temos aquelas raízes. Eu trago desde os 8 anos de idade. Estou com 74, estou competindo, quero competir, porque o judô me trouxe o revigoramento total que os senseis aí falaram. Isso é muito importante, porque nós hoje não sabemos o que estamos enfrentando. Nada. Tudo é o diz que o achismo. E o judô não tem achismo, nunca teve. É como a Fábio falou e o sensei sumiu. É muito importante nós termos o autocontrole. Graças a Deus, não sou professor, não sou de educação física, toda a vida frequentei judô, parei por acidentes, depois agora nos veteranos consegui voltar muito bem. Sou advogado militante, atuante e vice-presidente da minha subseção de advogados aqui de Itajaí, Santa Catarina. Eu vou me retirar com a permissão de todos e dizer, vocês são espetaculares. Muito obrigado. Obrigada, Sensei. Nossa, Sensei. Gratidão, gratidão poder ouvir isso do senhor, né? Hoje eu enxergo o judô como uma filosofia de vida. O judô é um caminho de vida, né? E a gente vê que não é só a questão da competição, porque eu sou ex-atleta profissional, mas eu vejo que hoje, se não fosse pelo judô, os valores que eu tenho hoje na minha vida não seriam os mesmos, né? Muito obrigada. Nossa, Gratidão, até emocionei aqui. Mais alguém gostaria de fazer o uso da palavra? Espírito Santo, Itajaí, olha, Botucatu, Campos do Jordão, Rio de Janeiro, Embu Guaçu, Porto Alegre, Casa Branca, Cosmos, Rio, Presidente Prudente, olha só, gente, Sorocaba, tá vendo? Não sei se você subiu. Silene ligou aí, quer falar ou Silene? Quem que ligou aí o microfone? Pode falar. A Silene. Tá, ó. Por favor. Eu liguei o microfone. Alcilene está desligada, eu acho, ainda, ou então está muito longe. A Alcilene, ela está com um problema no microfone dela, ela está sem microfone. Tá sem? Aqui. Deu para escutar agora? Agora deu, mas o seu vídeo caiu. Mas a gente está te escutando. Pode falar, Alcilene. Quero agradecer a vocês a oportunidade de estar participando aqui do estado do Pará e a gente está sempre aprendendo. O judô é isso, é união e aprendizado a cada dia. Muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigado, Alcilene. Nossa, do Pará. Prazer. Sensei, olha, ficou faltando ainda falar muita coisa em relação às emoções, tá? Então, assim, eu sugiro que a gente continue esse tema na próxima semana, porque, assim, a gente não chegou nem a falar sobre o estresse, raiva, intolerância, impaciência, que eu acho que essa é uma das questões que mexe mais com os atletas dentro do tatame, com professores também, claro, né? Mas eu acho que, não sei, se o pessoal quiser a gente dar continuidade nesse tema, porque, na verdade, todos os temas que a gente fez até agora estão um linkado com o outro. Então, se o pessoal concordar, a gente continua MSN. com esse mesmo tema. O que vocês acham, pessoal? Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém quer falar? E se eu disponibilizo mais técnicas no YouTube? Então, gente, eu não trabalho mais com judô hoje. Hoje eu trabalho com acupuntura, né? Então, já tem mais de 4 anos que eu não dou aula. Às vezes eu faço alguns seminários,
mas eu não tenho tempo para gravar, não tenho o que caia para mim, para eu poder gravar direitinho, então os vídeos que eu tenho são só aqueles lá que eu consegui gravar no Guarujá do meu celular, que ficou até meio ruim a imagem. E eu também não vou ficar postando nada, porque eu nem sei fazer mais nada, viu? Já era. A última vez que eu ensinei Ultimato, eu fiquei 3 dias sem andar, Sensei. Desculpa se você sumiu, mas eu lutei muito com o senhor e não vem falar não, porque o Ultimato aí é forte. Tudo certo, Rossi. E aí, pessoal? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Porque assim, gente, o que está funcionando, está funcionando. A gente quer saber das dificuldades, né, da questão do relacionamento, das questões interiores, para que a gente possa dar esclarecimentos, porque às vezes a sua dificuldade pode ser a dificuldade de outro professor também, né? O que funciona está funcionando. A gente quer ajudar naquilo que não está funcionando. É só um comentário, se me permite, tá? É justamente que a gente estava conversando a respeito de emoções, frustrações, né, e ansiedade. E eu vejo hoje, na atual situação, muitos professores nessa situação. Tá? E aí você começa a ver a reação de cada um. Nós temos alguns professores que estão batendo o pé, falando, não, a situação vai passar, vai melhorar e nós vamos sair mais fortes. Certo? Em contrapartida, nós já temos alguns que já desistiram. Né? E aí a gente cai naquele velho problema. Até onde o judô contribuiu na formação dessa pessoa? Né? Porque, de repente, enquanto estava tudo bem, tivesse as aulas, tivesse a sua academia funcionando, estivesse dentro de uma zona de conforto. Mas nós temos que aprender a trabalhar justamente fora da zona de conforto. Principalmente quem foi atleta competitivo sabe disso, né? Hoje ainda a coisa está um pouco mais simples, porque tá tudo mais próximo. Mas antigamente não, você ia viajar para uma outra localidade, você não conhecia nada. Então era horas e horas de viagem, ou dias, né? Chegava num local totalmente estranho, com uma limitação diferente, cultura diferente, linguagem diferente, e era tudo novo, tudo diferente, e você tinha que ir lá enfrentar. E eu acredito que muitos desses professores acabaram não passando por isso. Certo? Então, eles criaram o seu sistema de ensino dentro da limitação dele. E isso acaba sendo retransmitido para os seus alunos. Eu sempre falo, eu tive um aluno aqui, que eu acho que até o sensei sumiu, acabou treinando ele um tempo no Pinheiros, o Diego Rocha, certo? E ele começou comigo, só que chegou num ponto que não tinha mais onde segurar ele aqui. Tanto é que ele foi para a seleção de base, viajou, foi muito bem. E eu sempre falei para ele, rapaz, você tem que ser muito melhor do que eu fui. Porque se você chegar até onde eu cheguei, nós já sabemos o seu limite. E eu vejo que muitos professores moldaram o seu judô em cima disso, com medo que, de repente, o seu próprio aluno superasse as suas conquistas, né? Ou as suas vitórias, sei lá o quê, com medo de repente, ficar em segundo plano. Mas eu acho que isso é uma coisa que não acontece quando o trabalho ele é bem feito. Né? A base do judô, muitas vezes, se ficar só restrita a conquistas e a derrotas, realmente aí vai ser uma briga de animais, né? Onde o macho dominante, o alfa dominante, ele acaba superando o seu rival e tomando conta de tudo. E é o que nós não devemos acontecer. E nesse momento de pandemia, é um momento propício para nós nos renovarmos. Certo? É a busca lá atrás, o que nós podemos fazer. Eu achei interessante, o sensei lá de Porto Alegre comentou, porque eu estou desenvolvendo agora. A minha academia ela já está indo para 3 meses e meio que ela está fechada. Que eu fechei ela, interrompi as atividades no início da pandemia, antes mesmo de ter sido decretado.
E até hoje eu tenho um grupo, em torno de 70% dos pais, que eles ainda continuam mantendo as mensalidades em dia. Certo? E o que eu tenho trabalhado com eles? Que o judô, ele vai contribuir na formação do filho dele. Certo? Para que ele aprenda a se defender, a superar as suas dificuldades, a crescer com as suas dificuldades, né? E se tornar uma pessoa mais forte, melhor, mais inteligente, né? Que consiga lidar com a situação. E eu acho que é isso que nós temos que trabalhar dentro do judô. Certo? Você vai ser um vencedor, você vai ser um ganhador de medalha? Ótimo. Mas antes de você ter tudo isso, você vai ter que ser uma pessoa que você vai precisar aprender a se reinventar quando for necessário. Você vai ser uma pessoa que você vai conseguir se superar quando for necessário. E, principalmente, amanhã você tem que ser melhor que hoje. Não importa qual ramo que você vai tomar na sua vida. É isso que eu acho que nós temos que começar a trabalhar. Para a gente poder colocar para as famílias que o judô não está restrito somente em cima do tatame. Meu ponto de vista, tá bom? Obrigado, gente. Obrigada, Sensei. Eu acho que o senhor tem razão. E eu sou cheio de esperança, sabe? Eu sou sempre uma pessoa muito otimista e, por exemplo, esse encontro que nós estamos fazendo, tivemos aqui, né, Fabi, o Brasil todo aí participando. Brasil todo não, muitas pessoas de outros estados participando. E você pode ter certeza que é uma sementinha que está sendo plantada, esse seu exemplo, nós fazemos a mesma coisa lá no dojo, e que daqui para frente as pessoas comecem a ter um pouco mais de consciência e começar a ir em busca do conhecimento, sabe? Que, infelizmente, talvez tenha sido passado por professores e professores. Então, isso é obrigação nossa de dar continuidade. E como a gente não vai morrer hoje, não vamos morrer nem daqui 100, 200, 300 anos, o judô vai continuar. Tomara que daqui 50 anos as coisas estejam bem melhores. Com certeza estaremos bem melhores do que estamos hoje. Então, sem pressa, na boa, na paz e continuar fazendo esse tipo de trabalho. Cada um fazendo um pouquinho em cada lugar. Eu acho que a sua visão esteja ao alcance muito breve. Sensei, eu gostaria de sugerir semana que vem a gente começar às 18h30, tá? Se possível. Tudo bem, parece que o Dória esticou mais 15 dias aí, parece, né? Tá, porque assim, eu tenho aula agora e eu preciso sair, né? E aí, se começar às 18h30, se começar às 18h30, eu posso ficar um pouco mais tranquila aqui durante a nossa aula. Então, pessoal... Então vamos aprender contigo mais os outros pontos de acupuntura para dar uma suavizada nas emoções das pessoas. Vamos dar continuidade, né? Falando sobre as emoções, eu queria muito ter falado muito sobre tristeza, sobre medos, que são as emoções que agora estão acometendo mais no momento, né? Então, não vai dar tempo de falar tudo isso hoje, mas a gente entende que os professores agora estão tristes, né? Tá todo mundo triste dentro de casa, mas está sendo também um excelente momento de autoconhecimento. Não. Perfeito. Tá? Então, dentro da medicina chinesa, nós estamos no outono, que é um momento da gente reter energia, tá? Então, se conhecer é a gente se fortalecer. Então, quando tudo isso passar, eu tenho certeza que as coisas não vão ser como eram antes. Porque já não nós são as mesmas melhores amanhã, isso pode ter certeza. Não precisamos ir muito longe. Eu tenho certeza que as 30 e poucas pessoas que participaram dessa live hoje já não são as mesmas. Para o bem ou para o mal, não sei, mas não são as mesmas.
Pessoal que assistiu, muito obrigada. Então, até semana que vem, 18h30, então, a gente vai dar continuidade, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa relação das emoções nas situações de competição, dentro do tatame, o que o nosso corpo sente, o que o nosso físico sente em relação a essas emoções. Então, vai ser bem legal a gente se conhecer um pouquinho melhor. Obrigado, Fabi. Boa aula para você. Obrigada, tchau, Sensei. Pessoal, senseis, judocas, obrigada. Sugestões, perguntas, podem me escrever lá no Instagram, ou pode me escrever no Facebook. Sensei sumiu, deixa o nome do seu livro aí, por favor, para o pessoal ler o seu livro, que também é de autoconhecimento. Tem 2, né? O pessoal sabe, né? O Caminheiro já não está mais... acho que é só encomenda mesmo, podem ligar para mim. Arte da Estratégia, e tem um terceiro a ser lançado até o final do ano, se Deus quiser. O então Segredo da Flor Dourada. Posso até adiantar o nome. E tudo que abordamos aqui consta das escritas. Um beijo a todos. Obrigado. Beijo. Fala, Kleber. Só um pedido. Para quem acompanhou a gente até agora, compartilhar também para pessoas próximas delas a tá também nos acompanhando na live, né? Quanto mais pessoas compartilharem esse conhecimento, vai ser de muito bom uso. Participando, vai ser de muito bom uso para todos. Ok? Só esse pedido. Sim. Tá boa. Pode compartilhar o link à vontade. É gratuito, nós estamos aqui e até quarta que vem, pessoal. Obrigada, Kleber, tchau. Marquinhos, o Nilson. Então, até semana que vem. Qualquer coisa, me escrevam. Sensei sumiu, gratidão. Obrigado, Fabi. Um beijo. Um beijo a todos. Tchau. Tchau, gente. Um abraço a todos. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.